dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, sábado, último dia da semana. Uma semana abençoada. Por quê? Porque nós estamos aqui. Se estamos aqui, é porque Deus nos abençoou. Deus permitiu que a gente terminasse a semana. Com nossas dificuldades, com nossas pelejas, com as batalhas diárias, para sermos dignos, para pagarmos as nossas contas, para a gente terminar com o cansaço da semana, mas também com os nossos compromissos em ordem. Isso é importante. Nossos compromissos financeiros, nossos compromissos espirituais, nossos compromissos com a família, nossos compromissos com nós mesmos. É importante que a gente faça uma avaliação durante toda essa semana, o que nós conseguimos de bom e onde nós erramos, onde nós demos uma queda, onde a gente caiu, mas que a gente caia de joelho, para a gente recuperar essa semana que se inicia amanhã. E hoje a gente pode aproveitar para nos inspirarmos no Evangelho, né? Jesus, no Evangelho de hoje, está dizendo que veio para os doentes, para os necessitados, para aqueles que estão precisando de cura. E quantas vezes nós também estamos doentes, precisando de curas. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhes: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse sábado abençoado, que a gente possa refletir sobre o que Jesus respondeu aos fariseus, não é? Aos cobradores de impostos, aqueles que estavam perguntando aos discípulos. Eles estavam fazendo uma pergunta porque Jesus estava à mesa com os cobradores de impostos, com os pecadores. Nós sabemos que há 2000 anos atrás, os cobradores de impostos eram muito mal vistos. Eles eram tidos como pessoas desonestas, pessoas que tiravam além do que a lei mandava, do império mandava, tiravam mais um pouquinho para eles, cobravam a mais. Por isso a maioria eram ricos e a população mais pobre, em geral, sempre tinha eles como pecadores, porque eles roubavam dos mais fracos. E Jesus se reuniu com os cobradores de impostos e outros pecadores. E foi criticado, foi perguntado, foi avaliado por aqueles que se diziam os mais sábios, os que eram tidos como homens santos, homens que não pecavam, mas que nós sabemos que não era a realidade. E Jesus sabia de tudo. Jesus queria converter os pecadores, como converteu a muitos. Jesus queria curar os pecadores. Jesus queria salvar essas almas. Por quê? Porque o Evangelho diz que Deus quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Por isso ele diz que deixa 99 no redil e vai atrás daquela ovelha perdida. E isso é o que Jesus fazia aqui nesse Evangelho. Jesus chamou Levi, filho de Alfeu, para sentar à mesa na sua casa, para converter esse pessoal que roubavam o povo, que tiravam a mais do que a lei mandava. Até hoje acontece isso. Jesus também
voltasse hoje, ia ter que converter a muitos que tiram da população, que pegam o dinheiro dos impostos e não querem dar nem satisfação. Então, é importante que a gente atente para o Evangelho de hoje. Quais são os nossos pecados? Quais são as nossas necessidades para que nós também apresentamos a Jesus? Temos que apresentar a Jesus as nossas dificuldades, os nossos pecados. Onde é que eu ainda estou vivendo nas noites escuras, no caminho estreito, no caminho onde não leva à salvação, o caminho largo que é da perdição, o caminho estreito é que é da salvação, é o caminho mais difícil. Muitos estão procurando sempre aquele caminho largo, onde é fácil caminhar aqui no mundo, mas se nós permanecermos muito tempo nesse caminho largo, vamos acabar encontrando um caminho estreito e talvez a gente não tenha tempo para recuperar. Por isso que no Evangelho de hoje ele termina dizendo: eu não vim para chamar justos, mas sim para pecadores. Por isso, meus irmãos, todo dia nas nossas orações nós nos apresentamos como pecadores, como falhos, porque somos humanos, frágeis, somos pessoas comuns e pecamos todos os dias. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, mas todos nós somos pecadores. É importante que a gente entenda que Jesus veio para nós e você hoje, nesse sábado, possa também dizer: Senhor, perdoa-me, fazei com que também eu me converta e se torne uma pessoa melhor. Muitas vezes somos mal compreendidos, até dentro da nossa própria casa, como quando falamos algumas verdades, mas é preciso que a verdade sempre esteja na nossa primeira alternativa, na nossa primeira opinião, na nossa primeira opção. A verdade às vezes machuca, mas é preciso que ela seja dita. Por quê? Porque Jesus nunca mentiu e passou por dificuldades por causa disso. E aí nós também temos que carregar nossa cruz. E muitas vezes, para carregar a cruz e para falar a verdade, vamos passar por dificuldades. Mas que você possa compreender que quando falamos a verdade, pensamos a verdade e sempre estamos dispostos a ouvir os conselhos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dormir mais tranquilos e com a certeza de que estamos trilhando o caminho correto. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.